João, capítulo 6, do versículo 1 ao 71. Versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. 2. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. 3. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. 4. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? 6. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. 7. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? 10. Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. 13. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixado por aqueles que tinham comido. 14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. 15. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. 16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. 17. Entraram num barco e começaram a atravessar para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até aonde eles estavam. 18. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. 19. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. 20. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. 21. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. 23. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. 24. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus... 26. Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. 27.
Não trabalham pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. 28. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. 30. Então lhe perguntaram: que sinais milagrosos mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Que farás? 31. Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. 32. Declarou-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. 34. Disseram-lhe eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. 36. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. 38. Pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. 39. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. 42. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? 43. Respondeu Jesus: parem de me criticar. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. 45. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o meu Pai dele aprendem, vêm a mim. 46. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. 47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. 48. Eu sou o pão da vida. 49. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. 50. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? 53. Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beber o sangue, não terão vida em si mesmo. 54. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue
têm a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. 56. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. 57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. 58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. 59. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Duro é esta palavra, quem pode suportá-la? 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? 62. Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? 63. O Espírito dá vida. A carne não conduz nada para que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. 64. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. 65. E prosseguiu: É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. 67. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? 68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. 69. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. 70. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é um diabo. 71. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo.